Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. É com grande satisfação que voltamos para falar de mais um tema na nossa sequência de conversa e de bate-papo aqui na rádio Boa Notícia. Hoje iremos conversar sobre o sacramento da unção dos enfermos. Eu sou Padre Aires, padre da Diocese de Balsas. Neste nosso programa sobre saúde mental e resiliência, estamos trazendo algumas técnicas, algumas dicas de como se pode ativar a nossa resiliência, a nossa capacidade de restauração para superar as dificuldades da nossa vida, as nossas crises, as nossas situações de vulnerabilidades. De acordo com a pesquisa da resiliência, são apontados 7 fatores básicos. Você pode encontrar esses fatores em uma outra ordem. Nós vamos encontrar o otimismo, a aceitação, aceitar aquilo que a gente não consegue mudar, e a partir de uma certa limitação, de uma certa perda, trabalhar uma perspectiva nova, um significado novo em nossa vida. Tomar decisões orientadas, não se desesperar, não se precipitar, procurar se cercar de informações adequadas para assim tomar uma boa decisão na sua vida. Outro fator importante é deixar a condição de vítima, não se sentir vítima, mas assumir a responsabilidade pela própria vida, que é o quinto fator, E assumindo a responsabilidade pela própria vida, nós vamos perceber que estamos em relação com o outro, em relação com as pessoas, em relação com Deus, em relação com as instituições, em relação com o meio em que nós vivemos, com a natureza. Então é importante criar uma rede de relação social saudável, Outro aspecto importante da resiliência. Então a pessoa é resiliente no momento de crise, no momento de dificuldade, ela procura ativar a sua rede de relação na qual ela pode se apoiar, ela pode se fortalecer. E outro fator importante neste aspecto é o de planejar bem o futuro, Planejar o futuro. Lembramos que o futuro é esta capacidade de vivenciar no momento presente já a perspectiva, o sonho, o desejo, aquilo que nós buscamos, Então planejar o futuro é viver bem o momento presente. E a pergunta hoje, caro ouvinte, que nós fazemos é: como estes fatores se manifestam ou como o sacramento da unção dos enfermos contribui para ativar estes fatores em nossa vida, Como o sacramento da unção dos enfermos contribui para desenvolver a resiliência, esse aspecto da cura em nossa vida. Bem, quando falamos em unção dos enfermos, nós falamos em um ritual, em um sacramento, dentro da Igreja Católica. Lembramos que nós temos 7 sacramentos, que é o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Então, estes sacramentos são formas assim de reavivar a nossa aliança, a nossa comunhão com o Senhor, numa perspectiva evolutiva, numa perspectiva terapêutica, de restauração, de cura, de conversão ao longo da nossa vida terrena. Porque todos os sacramentos são para as pessoas vivas. E
Aqui eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, né? Quem pode fazer, né, a unção dos enfermos, né? A unção dos enfermos, ou a extrema unção, que é a unção feita numa situação difícil, por isso que se diz extrema unção, em perigo de morte, é um sacramento católico dedicado aos enfermos, né? Este sacramento tem como agente, né, o próprio Cristo, né, que age através do sacerdote, né, que por sua vez usa o óleo, né, as suas mãos para ungir, né, a pessoa enferma. Então, o óleo do sacramento da unção dos enfermos é consagrado na quinta-feira santa, né, ou em outro dia, conforme a orientação da diocese. Naquela missa é consagrado o óleo que é usado para ungir os enfermos, né? O essencial do sacramento, né, do sacramento da unção dos enfermos, consiste em ungir a fronte, né, a fronte, na testa da pessoa, e as mãos do enfermo, né? E este gesto, né, ele é acompanhado de uma oração litúrgica realizada pelo sacerdote ou pelo bispo, né? Então, neste momento, né, se faz este ritual. E recordando, né, que a medicina tradicional, a medicina antiga, usava bastante o óleo, né, os ungüentos, para assim restabelecer a cura, revitalizar o corpo, fortalecer o espírito, né, fortalecer a alma. Então, o óleo tem esta função restauradora, esta função terapêutica muito importante na nossa vida. Então foi incorporado, né, o óleo da unção dos enfermos, que tem como finalidade o restabelecimento, né, da pessoa do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual. Portanto, o sacramento da unção dos enfermos, né, às vezes ministrado em situações extremas, em perigo de morte, não tem a finalidade de matar a pessoa, né? Às vezes algumas pessoas não chamam o padre, o sacerdote, para dar unção dos enfermos, com medo que o seu paciente venha a óbito após receber a unção dos enfermos. É verdade que a unção dos enfermos, acompanhado, né, uma unção bem feita, acompanhada de uma oração, acompanhada de uma conversa com o doente, com o enfermo, e acompanhado de uma boa confissão, traz uma paz, traz tranquilidade, né, na vida da pessoa, e assim a pessoa coloca-se nas mãos do Senhor e não fica lutando, relutando, quando sabe que não tem mais força para lutar, né, pela sua vida. Ela sabe que a sua vida está no Senhor, ela confia no Senhor, ela entrega-se inteiramente ao Senhor. Como Maria disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Então, com esta disposição, a pessoa às vezes consegue, né, ter uma morte tranquila, uma morte serena. Mas o sacramento da unção dos enfermos não tem esta finalidade de matar a pessoa. É um sacramento que restaura, que revigora, seja a esperança na vida terrena, né, seja a vida plena em Jesus, né? Então, é um processo que é feito, que ajuda o penitente, né, que ajuda o enfermo a encontrar a sua paz interior, né? Então, esta é a grande finalidade deste sacramento, deste ritual que é feito na unção dos enfermos. Uma outra pergunta que podemos nos colocar é: em que momento da vida podemos receber o sacramento da unção dos enfermos, né? O sacramento da unção dos enfermos, né, é um sacramento que pode ser ministrado, né, a todos os fiéis, a todos os devotos católicos, né, especialmente diante de uma doença grave, diante de uma enfermidade, a pessoa que vai fazer uma cirurgia, né, a pessoa que vai fazer uma viagem arriscada,
pode pedir assim a unção dos enfermos a posteriori, né, para assim depois fazer a sua viagem ou entrar numa sala de cirurgia, ou a pessoa percebendo que está com muita dificuldade, não tem força suficiente para enfrentar aquela situação sozinha, então ela pede o sacerdote que faça o ritual da unção dos enfermos, né? E nesse sentido a gente pode se perguntar, né, quais os efeitos do sacramento da unção dos enfermos em nossa vida, né? Então, o conteúdo do sacramento é a graça de Deus, né? A ação do Espírito Santo. E a unção, né, que é feita, ela ajuda e contribui a pagar os delitos, né, que o enfermo possa ter feito, né, ou os pecados que ele cometeu, né? Porque a unção dos enfermos contribui para consolar, né, para tranquilizar a alma do doente, né, trazendo e reavivando assim a sua confiança na misericórdia de Deus, né? E de Deus, e ele obtém assim a saúde do corpo, e a saúde e a salvação da sua alma. Então é um ritual muito importante, né? Infelizmente nesse período de pandemia, né, não tem se usado muito este sacramento. O Papa até colocou para os sacerdotes, os bispos, né, fazer a unção, às vezes até a indulgência à distância, né? Então o padre pode, né, diante desta situação, que não tem que estar tocando na fronte, tocando nas mãos do fiel, né? Então ele pode fazer, né, a distância, né, também pela intenção, né? É muito importante. É isso aí, caro ouvinte, estamos aqui conversando sobre saúde mental e resiliência, trazendo uma reflexão hoje sobre o sacramento da unção dos enfermos, a importância deste sacramento na cura, na libertação, na restauração física e espiritual, ativando assim os fatores da resiliência, né? O otimismo, a aceitação, né? Deixar a condição de vítima, construindo rede de relações, especialmente com a Trindade Santa, né? Que é a fonte da misericórdia e da graça. Então vamos agora para o nosso momento musical, ouvir uma música de Jorge Trevisol, Divina Fonte. Luz que vem de Deus, divina fonte de amor, cuidou de mim e me amou, e de calor me envolveu. Levo seu sinal no mais profundo de mim, é bom viver sendo assim, iluminado por Deus. Já de manhã cedo Ele está na minha mente, me faz pensar na vida e no céu. Mora no meu peito e me diz que se eu quiser ser feliz, é só viver sem ter véus. Luz que vem de Deus, divina fonte de amor, cuidou de mim e me amou, e de calor me envolveu. Levo seu sinal no mais profundo de mim, é bom viver sendo assim, iluminado por Deus. Levo bem guardado aqui o que com Ele eu vivi lá no começo de mim.
sei que é tão imenso esse dom que às vezes meu coração até duvida de si. Luz que vem de Deus, divina fonte de amor, cuidou de mim e me amou, e de calor me envolveu. Levo seu sinal no mais profundo de mim. É bom viver sendo assim, iluminado por Deus. Você está ouvindo Saúde Mental e Resiliência na sua Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Estamos de volta com a nossa reflexão sobre o sacramento da unção dos enfermos. É importante darmos uma olhada na tradição da igreja, como esse sacramento vem se desenvolvendo ao longo da história. A unção dos enfermos, né, na tradição cristã católica, né, vai, né, de acordo com a legislação dos papas, vai passando por modificações, né? Foram passando por modificação até chegar no rito que nós temos hoje, né? Diz um ditado, né? Estar alguém enfermo chama, né, os presbíteros da igreja e eles façam orações sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá, e se ele cometeu pecado, ser-lhe-ão perdoados, né? Vejam a importância deste sacramento, né? E voltando àquela pergunta, em que circunstâncias, né, a gente pode receber o sacramento da extrema-unção, né? É numa situação extrema, né, em perigo de morte, em uma doença ou na velhice, né? Aquilo que foi ungido, né, que recebeu a unção, fomentando assim, né, no óleo, umedecido pelo óleo, obtém, né, a graça, né, e a purificação. Então, nessa extrema unção, né, nessa situação de perigo de morte, se usa o chamado viático, né? O que é o viático? É o sacramento, né, que prepara a partida, né? Né? A pessoa está se despedindo, a pessoa está se desprendendo da sua vida terrena, das suas preocupações, da sua angústia. Então, o viático, acompanhado de uma conversa, de uma orientação, né, da entrega, da renúncia e da comunhão. Então, a pessoa que é o alimento que fortalece a pessoa no seu caminho, né, para nesta viagem do viático, ela é fortalecida, né? Então, para administrar-se o viático, a igreja prevê que se possa celebrar a Eucaristia, mesmo na casa do enfermo, né, junto ao doente, né? Na administração do viático se pode ainda dar a indulgência plenária em perigo de morte, né? Esta é uma faculdade, né, conferida ao Papa, aos bispos, né? Mas em perigo de morte o padre também pode dar a indulgência plenária, né? Também na unção dos enfermos, né? A juízo do sacerdote, né? Ele pode dar a indulgência. Depois nós vamos conversar um pouco sobre a indulgência, né? Então, sobre o ritual da unção dos enfermos, né? Então é importante saber, né? Contém os ritos para as diversas celebrações, né? No ritual, né, nós vamos encontrar aí rito para diversas circunstâncias, situações de enfermidade, de doença, né? O ritual prevê a visita, a comunhão aos enfermos, né? Prevê um rito da unção, né, dos enfermos, tem um rito próprio, né? E tem um viático, né, que é
ali a última Eucaristia, mas isso não quer dizer que a pessoa venha a óbito, pode ser que ela restaure, se revigore, né? Tudo depende da graça de Deus, né? Então, a administração dos sacramentos a enfermos em perigo de morte, né? Tem toda uma orientação ali no ritual. Quem tem curiosidade pode dar uma olhada. Além disso, o ritual traz diversos textos a serem usados no rito de assistência aos enfermos, né? Tanto leituras do Antigo como do Novo Testamento, né? Salmos, Evangelhos, contém fórmulas e orações, bênçãos para as ocasiões especiais, né? Então, a unção do enfermo, né? A unção do enfermo é a ação do Espírito Santo na vida da pessoa doente, né? Esta ação reanima, revigora, né? Fortalece a pessoa e a livra das tentações do maligno e das aflições da morte. A pessoa confia inteiramente no Senhor, né? Ela entrega-se inteiramente ao Senhor. Olha, um exemplo, temos uma oração dos enfermos. Veja quão bela é esta oração, né? Senhor Jesus Cristo, sempre fostes ao encontro dos enfermos, com uma palavra de esperança e um gesto de amor. Ao nascer da Virgem Maria, assumistes nossa condição humana e experimentastes a nossa dor. Senhor, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e no espírito. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com o vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenha paciência, caridade e compaixão. Vós que sois Deus, com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Então, esta é uma oração belíssima, né? Além de outras orações que a gente pode estar encontrando aí no ritual da unção dos enfermos. Nós queremos pedir nesta noite, caro ouvinte, que está aqui nos ouvindo, acompanhando esta reflexão sobre o sacramento da unção dos enfermos, que é feito pela unção do óleo, né? Que é feito feito na fronte, nas mãos do penitente, né? Que tem a função de restaurar, de revigorar a força física e espiritual da pessoa. Eu estava dizendo que o padre, né, o bispo, né, o papa, né, pode conferir, né, as indulgências, né, a indulgência numa situação de enfermidade, numa situação de doença, né? A indulgência, né, é o que? É a graça de Deus, né? É a graça de Deus que é invocada diante de um penitente, né? A pessoa que está enferma, né, que está passando por um momento difícil, o padre pode invocar uma bênção, né, uma indulgência plenária em perigo de morte ou parcial, né? Estas bênçãos papais e as indulgências, né, foram concedidas pela primeira vez aos cruzados, né, aos peregrinos que morreram durante a viagem que tinham empreendido a fim de obter a indulgência, né, do Ano Santo. Os papas, né, Clemente IV, né, ali no ano de 1265 a 1268, também o Papa Gregório, né, Gregório XI, né, no ano de 1370 1378, entenderam, né, estenderam
né, a indulgência às vítimas da peste, né, das epidemias europeias em que muitas pessoas morriam, né? Então, as concessões têm se tornado cada vez mais frequente na igreja, embora ainda limitadas, né, no tempo reservadas aos bispos, né, de modo que relativamente aos poucos, né, as pessoas, né, através também do sacerdote, podem usufruir desta graça. Esta situação, né, foi também abordada pelo Papa Bento XIV, 1740 a 1758, a promulgar a Constituição Pia Mater em 1747, concedendo, né, a mesma faculdade a todos os bispos, né, juntamente com a possibilidade de subdelegá-la aos sacerdotes. Então, o bispo pode subdelegar ao sacerdote também a capacidade, né, de atribuir uma indulgência, né? Então, o sacerdote que administra o sacramento aos fiéis em perigo de morte não deve deixar de dar-lhe a bênção apostólica, acompanhada pela indulgência plenária. Se a assistência do sacerdote, né, é impossível, a Santa Igreja concede igualmente a indulgência plenária ao fiel em leito de morte, desde que esteja devidamente disposto e tenha recitado regularmente durante a vida alguma oração, por exemplo, o Pai Nosso, né, oração do Creio, né, Ave Maria, Santa Maria, né, para obter assim a indulgência. É recomendado o uso do crucifixo ou da cruz, né? No momento, né, do ritual, o padre usa o crucifixo ou uma cruz, né? Bem, a condição, né, desde que esteja devidamente disposto e tenha recitado regularmente durante a vida alguma oração, né? Que substitui, neste caso, as 3 condições habituais, né, necessárias para se obter a indulgência plenária, né? A indulgência plenária na hora da morte, né, in articulo mortis, pode ser obtida também pelo fiel que no mesmo dia já tenha conquistado outra indulgência plenária, né? Então, a indulgência, o que é? É a pessoa, né, que recebeu uma penitência, né? Ela recebeu uma penitência, ela foi, mas ela precisa reparar a sua penitência, ela precisa se reconciliar. Então, ela, né, faz algo, e ao fazer este algo, né, que fruto desta penitência, né, aí ela, digamos, acumula graça, né, diante de Deus, né? E aí a pessoa é redimida, né, da sua culpa, né? A situação das indulgências, né, trouxe algumas incomodações na história da Igreja com Martinho Lutero, né, que fez com que algumas pessoas ficassem assim com o pé atrás em relação à indulgência, mas a indulgência é algo importante na nossa vida, na vida do cristão, né? O fiel, né, ele faz parte, né, da nossa crença, da nossa fé, o aspecto das indulgências, né? Por exemplo, né, o problema que Lutero vai depois colocar é porque às vezes os confessores ou aqueles que atribuíam as penitências, as pessoas ao pagar estas penitências, às vezes estava satisfazendo mais a vontade do penitente, não a graça, a bondade de Deus, né? Então, essa que há bastante, esse é o perigo da indulgência, né? Então, a penitência, a reparação que é feita, né, ela tem que ser uma ação de graça, fruto da vontade
da bondade, da misericórdia, né? E não é uma conveniência para quem atribui, né, a penitência, né? Então é importante ter esta clareza neste sentido, né? Bem, em virtude da faculdade, né, concedida pela a Santa Sé Apostólica, né, eu te concedo a indulgência plena, a remissão de todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, esta é a fórmula, né? Se não tiver disponível um sacerdote para dar a bênção papal, o Manual das Indulgências oferece uma alternativa, né, em seu número 28. Então, você pode estar verificando aí, né? Então, o sacerdote que administra os sacramentos aos fiéis, né, como eu falei, em perigo de morte, ele pode usar desta faculdade, que faz parte, está agregado também a este sacramento da unção dos enfermos, né? Então, a indulgência, ela tem uma finalidade de reparar um erro, de reparar um pecado da pessoa, né? E para que a pessoa tenha a sua vida plena, né? Que ela não fique no purgatório, ou seja, nesse estado de purgar, né? de sofrimento, nesta angústia, né? Mas que ela tenha uma indulgência plenária, que ela já, digamos, realize-se completamente no Senhor. Então, esse é o aspecto, né, que a indulgência, né, agregada a este sacramento da unção dos enfermos, tem esta função de reparar, de restaurar, de vivificar a pessoa, né, que ela não fique no purgatório, que é esse, né, na teologia, esse estado de sofrimento, esse estado de clemência, né, de espera da bondade, da misericórdia de Deus, para que a pessoa se restaure, né? Então, a indulgência, né, tanto parcial quanto plenária, ela tem esta função, né, de livrando a pessoa desse estado de purgatório, deste sofrimento. Ela vai já se purificando, ela já vai se libertando, né, ela já vai se entregando ao Senhor, já vai fazendo a sua viagem, né, o seu viático, né, que tem um processo que já vai, né, que tem assim o seu ápice, né, no momento da Eucaristia, quando a pessoa, né, o sacerdote conversa com a pessoa e faz todo o ritual. Então, o sacramento, caro ouvinte, da unção dos enfermos, é um sacramento que quer nos restabelecer, quer nos revigorar, seja na nossa vida temporal, seja na nossa vida atemporal, na nossa vida com o Senhor, né? Nos prepara para isso, né? E estas fórmulas, né, que a Igreja utiliza, das indulgências, né, elas querem, acima de tudo, tranquilizar a alma humana, né, reabilitar a alma humana na sua relação com o Criador, né? Esta é a finalidade principal, né? Então, é muito importante a gente ter presente isso na nossa vida. Então, né, o Padre Paulo, né, perguntado qual a diferença, né, entre a indulgência plenária e a parcial, ele vai dizer: a indulgência plenária, né, como o próprio nome diz, ela redime totalmente a pena que a pessoa teria que cumprir no purgatório, enquanto a parcial redime só as partes. A plenária é totalmente eficaz, né, e definitiva para as pessoas mortas, né? Por exemplo, se eu tenho um parente que faleceu e cumpro uma obra de indulgência, esta pessoa então estaria liberta de todo o tempo do seu purgatório, né? Então, vejam bem esse aspecto que tem, né? Uma pessoa pode interceder, uma pessoa pode clamar pela outra e, digamos, fazer uma obra em reparação pela a outra, né? É outro aspecto, né, da indulgência. As indulgências plenárias geralmente consistem em uma obra que é indulgenciada e mais outras 3 condições, por exemplo, a confissão, a comunhão e a oração pelo Papa, né?
Então, estas 3 condições básicas sempre acompanham as obras que são indulgências plenárias. A pessoa, para receber a indulgência, precisa ter a condição para cumprir as obras. Se uma pessoa está em estado de pecado, numa situação irregular, e não pode se confessar, logo é evidente que ela não pode receber a indulgência. Então, caro ouvinte, a indulgência é este mecanismo teológico, essa fórmula teológica religiosa usada para restaurar, para vivificar, para reabilitar o penitente com o Senhor, com o Criador. Então, a pessoa tem consciência da sua situação e procura se restaurar, ela procura se restabelecer e assim revivificar a sua vida. Desse modo, então fica bastante claro que o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento que contribui para restaurar a nossa resiliência, a nossa força vital, nos ajudando assim nos livrar através de um ritual de certos pecados, de certas angústias que afligem a nossa alma, que afligem o nosso espírito. Então, a oração feita, ela produz um efeito metafísico, ao chegar nos ouvidos, na mente da pessoa, o toque nas mãos ou na fronte do paciente também produz um efeito metafísico que influencia, que contribui para a restauração da pessoa, para a restauração do doente. Então, o sacramento da unção dos enfermos ajuda a revigorar o otimismo, a fé aqui nesta vida e a fé no plano divino, que é a comunhão com o Senhor. Ela ajuda a pessoa a aceitar a sua condição e colocar-se inteiramente nas mãos do Senhor. Ela passa a tomar suas decisões guiadas pelo Espírito, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, Então ela se coloca à disposição. Então, com esta confiança da restauração, da reabilitação, através das indulgências, a pessoa deixa a condição de vítima, ela é reabilitada, ela não se sente mais vítima, ela se sente reparada, se sente que cumpriu a sua penitência, portanto ela está reabilitada, está revigorada para participar de toda a graça do Senhor. Então a pessoa assume assim a responsabilidade, o controle da sua própria vida e constrói uma nova relação especial com a Santíssima Trindade e prepara-se para a vida futura, para o viático, que é esta viagem que cada um irá fazer no momento oportuno na sua vida. Então queremos deixar a você, ouvinte, que tem nos acompanhado aqui pela rádio Boa Notícia FM, a nossa saudação especial. Vamos pedir que o Senhor consagre este nosso dia e nos abençoe. No próximo encontro nós estaremos conversando sobre o sacramento da ordem, o sacramento da ordem. Então vamos fazer uma oração consagrando ao Senhor o nosso dia. Senhor, meu Pai e meu irmão, por mais esta jornada, a nossa gratidão. É mais um novo dia que ao nosso encontro vem. Protege todos quantos amamos e queremos bem. Que saibamos acolher, sorrindo e com paciência, todos aqueles que estiverem sob nossa influência. Senhor, nós te oferecemos no altar de cada dia trabalho e cansaço, reveses e alegria. Se a vida for calvário, se a vida for Tabor, Senhor, fica ao nosso lado com o teu eterno amor. Servir a nossos irmãos, traçamos como ideal. Queremos prosseguir de fronte fraternal. Pedimos a tua bênção agora em despedida. É teu mais este dia,
é tua a nossa vida. Que o Senhor os abençoe e proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Saúde Mental e Resiliência. Boa notícia. De volta em breve aqui. Mais de 1 milhão.